Então, hoje a gente vai falar aqui, ó, sobre o seguinte. Eu fiz algumas otimizações aqui no robô do Vilela, em cima do High-Low, que a gente já está trabalhando. E aí, deixa eu ver se... Ah, tá aparecendo. E aí, o que acontece? O foco hoje não é ainda fazer otimizações e falar sobre estratégias. O foco hoje é explicar sobre o seguinte. A gente tem como calcular o drawdown através... através do drawdown médio, que acontece durante os períodos de Loess. A gente tem como usar a fórmula de Kelly e a gente tem como usar o Z-Score. O que é o Z-Score, galera? O Z-Score aqui no robô do Vilela, ele vai aparecer aqui, ó. Então é esse carinha aqui que está aqui, que ele tem aqui um valor de 1.07. Aqui na avaliação deu 0.11, drawdown menos 2,26. O que vai importar para a gente aqui é esse 1.07. E a gente também vai ter o Z-Score aqui no próprio MetaTrader. Então eu vou trocar aqui rapidamente aqui para o robô aqui de porcentagem de candle. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Tá, acho que está dentro de um parâmetro bacana aqui. E aí eu vou rodar aqui os últimos 4 anos dele bem rápido, só para a gente poder compreender. Então, deixa ele rodar aqui bem rapidinho para ele gerar um teste de volta aqui para a gente. E a gente vai ter aqui, ó, um Z-Score aqui dos últimos 4 anos do robozinho aqui do porcentagem de candles, que é a abertura mais a continuidade dos 9 candles, de 1.11, com 73% de avaliação, e aqui tem a Z pontuação. Seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui está relacionado ao drawdown na média das modelagens do backtest. Então, o que é essa... Hoje eu não vou entrar muito no cálculo, porque eu vou ter que fazer uma planilha aqui, porque esse cálculo é bem complexo. A gente vai ter que planilhar e tem que ter os históricos. Mas eu vou explicar hoje o que é isso aqui. Então, isso aqui é para ser avaliado junto com a expectativa matemática, junto com o múltiplo R e junto com a média dos drawdowns que acontecem no período de backtest de uma estratégia. Então, qual que vai ser o roteiro a partir daqui? A gente vai usar 3 ou 4 estratégias. Vamos usar a estratégia do índice que está rodando lá no robô, que já tem quase 7 meses, então já dá para a gente avaliar bem. A gente vai usar a estratégia dos 9 candles, vamos usar uma estratégia que a gente vai fazer no high-low, e eu vou ver mais uma estratégia para a gente adicionar aqui nesse histórico, para a gente comparar as 4 em relação à expectativa matemática, múltiplos R, média de drawdowns via capital líquido e rebaixamento absoluto, e o Z-Score. E depois a gente vai adicionando mais coisas. Então, a construção da estratégia do high-low vai começar a partir da próxima aula. Então, já vou adiantar para vocês que a estratégia do high-low a gente já vai começar a construir a partir da próxima aula. Então, como é que vai funcionar aqui esse Z-Score? A gente vai ver aqui que ele está em menos 0.1 ou menos 1.11, 73%. E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu só conferir se está gravando aqui essa tela, porque eu troquei a tela aqui. Por garantia, eu vou compartilhar desse jeito aqui, que fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, o que é que vai ser o Z-Score? O Z-Score, galera, ele nada mais é do que o seguinte. Todas as vezes que a gente faz o backtest, tanto aí no robô do Vilela, ou tanto aqui no MetaTrader padrão, quanto no robô do Vilela, ó, vamos vir aqui para a última amostragem do Vilela. Deixa eu ver se ela está aparecendo aqui para mim. Deixa eu fechar metade dessas amostragens aqui. Então, aqui. Ah, não me fala que sumiu, cara. Putz. Ah, não acredito. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, galera. Não era pra mim ter trocado agora, hein. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se trocando aqui pro robô do Vilela ele volta ao normal. Só um minuto. Vamos ver se ele volta aqui. Não foi. Bah, vou ter que fazer tudo de novo. Vamos lá. Então, galera, vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui primeiro para o Z-Score. A gente está vendo aqui esse Z-Score de menos 1.11. E aí, o que é que vai significar o Z-Score aqui? O Z-Score, toda vez que a gente faz um backtest, a gente vai estar fazendo um backtest com vários parâmetros diferentes. Então, a gente aprendeu aqui que a gente tem a estrutura de uma estratégia. E dentro dessa estrutura da estratégia, a gente tem parâmetros que são diferentes. Então, por exemplo, eu vou usar a estratégia com... Cada bolinha dessa que vocês estão vendo aí na tela é uma forma de um parâmetro diferente que a gente vai ter nas nossas operações. Então, ali a estratégia do high-low, que aí já é o do Vilela que eu estou mostrando aí na tela, é o high-low com 200 pontos de take no índice
stop de 500 pontos, meta diária de R$ 300, stop de 200. Então, cada um é um parâmetro diferente. E cada parâmetro desse aí, ele vai ser computado dentro de uma taxa de probabilidade. E aí o Z-score vai tirar a medida estatística da posição de um parâmetro específico. Então, ele vai tirar uma média do conjunto de dados, ou seja, de todos os parâmetros possíveis que foram avaliados, e ele vai ver se esse parâmetro que a gente está analisando separadamente, ele está próximo da média de resultados dos parâmetros possíveis, ou se ele é um parâmetro que está um desvio padrão, ou seja, é um parâmetro que ele está fora da média dos resultados. Então, tentando explicar aqui de uma forma bem simples, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma média ali das estratégias da R$ 500 de lucro. Então, 550, 520, 480, e aí a gente tem ali 70% das estratégias dos parâmetros possíveis, tá dando mais ou menos entre 470 e R$ 550 de lucro. E aí a melhor estratégia que a gente encontrou, ela deu um lucro de R$ 900. Então ela tá um desvio padrão dessa média aí que a gente tem. Então o Z-score ele vai ser uma medida estatística que vai descrever a posição de um parâmetro, de uma parametrização específica em relação à média de um conjunto de dados. Então a gente vai ter vários desvios padrões ali que a gente vai fazer os cálculos e a gente vai dar uma olhada nessa métrica. Como que os analistas fazem, os caras que fazem quantitativo, fazem para ter uma noção a respeito do Z-score? A gente tem que ter uma noção básica de duas coisas. Se a gente vai ter um Z-score que está próximo da média de resultados, então a gente encontra os melhores parâmetros próximos da média de resultados, isso significa que a gente tem poucos parâmetros outliers. O que é um parâmetro outlier? É um parâmetro que eu expliquei. A média da estratégia da parametrização que a gente fez está entre 480 e 590 pontos. Então a gente tem aqui, seria mais interessante aqui, deixa eu só colocar para rodar aqui, galera, enquanto eu explico. Vamos lá, vamos para o High Low de novo, porque seria interessante vocês visualizarem isso aqui do jeito que o Vilela faz aqui. Eu vou colocar a genética rápida aqui só pra gente ter de uma forma... Cara, vai pra lá que você tá fazendo barulho, por favor. A gente teria aqui uma média. Desculpa aí, gente, tive que falar com meu filho aqui porque ele tá fazendo uma bagunça. Deixa eu ver aqui o seguinte. A gente vai ter uma média aqui da parametrização. Vamos colocar pra rodar aqui o roubo do Vilela. Meu MetaTrader eu acho que eu atualizei pra uma versão beta, gente, então tá bem lento. Vacilei total aqui de ter feito isso. Mas vamos ver se ele roda aí. Deu uma travada aí, mas vamos ver se ele vai rodar. Então, a gente vai ter uma média da parametrização possível que a gente vai ter. E aí, o esperado é que a maioria dos parâmetros, a maioria das parametrizações, elas fiquem ali próximas do resultado padrão. Ou seja, para a estratégia ter uma boa chance de ser lucrativa, esse Z-score aqui, que está aqui agora em 33,18, ele tem que ficar em 50%. Ou, perdão, está em menos 74 aqui, ó. A gente precisa desse Z-score e do conjunto de dados positivos aqui em cima. A gente vai usar os dois aqui em porcentagem. A gente precisa que o Z-score ele esteja baixo ou positivo. Se ele tiver menos aí negativo, ele precisa estar baixo ou positivo. O meu meta está travado aí, então tem que esperar um pouquinho que ele vai voltar ao normal. E a correlação da quantidade de testes que a gente tem que estar fazendo, a maioria deve ser positivo. Então, ou seja, vamos imaginar o seguinte, que aí agora ele está processando 10 mil combinações possíveis de estratégia. Então, ou seja, o Z-score ele tem que estar positivo na média dessas estratégias e a porcentagem de parâmetros possíveis tem que estar a maioria positivo, ou seja, pelo menos ali 5.000, 5.200 parâmetros possíveis tem que estar positivo, porque isso vai ser um forte indício que a estratégia está... Olha lá, ele começou a normalizar ali, ó. Então a gente já está com um Z-score de menos 2,20 e a gente tem ali só 6% dos resultados medidos até agora como positivos. Quando a gente atinge 50% e a gente tem um Z-score próximo de zero ou positivo ou menos 2, significa que a gente está tendo ali a maioria dos parâmetros possíveis tendo resultados próximos. E isso é saudável porque, imagina o seguinte, eu vou mostrar um exemplo mais para frente, deixa ele só terminar essa otimização. Imagina o seguinte, você encontrou uma estratégia que é lucrativa a longo prazo. Apareceu ali no MetaTrader que essa estratégia pegou R$ 2.500 e fez virar R$100 mil em 4 anos. E aí você tem que olhar o quê? Vamos imaginar que seja a estratégia aqui Vamos imaginar que seja a estratégia dos 9 candles. Vamos imaginar que encontrou uma parametrização
onde é analisado 3 candles. Então é analisado 3 candles. Deixa eu até fazer o seguinte aqui. Deixa eu aqui. Então o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, que a gente encontrou uma estratégia dos 9 candles lá, que ela encontrou um padrão do seguinte, ela vai olhar 3 candles, desses 3 candles, ela vai ter um stop de 14 pontos, e aí ela vai ter um take de 14 pontos, um exemplo aqui. E aí se andar a favor da estratégia 5 pontos, esse stop aqui de 14, ele vai vir aqui para menos 2. E se andar 7,5 pontos, esse stop aqui, 7,5 pontos a favor do take. Então a gente está com a estratégia ali, ela andou 14 pontos de stop inicialmente e 14 pontos de take. Andou 5 pontos, traz para menos 2. Andou 7,5, traz aqui para mais 5 de gain. E aí andou, sei lá, andou 9 pontos, protege aqui com 7. E aí assim por diante até chegar no take. Vamos imaginar que essa estratégia aqui, o MetaTrader te retornou, que essa estratégia fez R$ 2.500 virar em 4 anos, R$ 97 mil. Então vamos imaginar essa possibilidade. Virou aqui R$ 97 mil em 4 anos. Aí o que é que você vai pensar? Cara, essa é uma super estratégia, ela é muito boa. Vou usar essa estratégia aqui para me fazer as minhas operações. Só que o que é que você tem que olhar? Você tem que olhar a média dos parâmetros da otimização possíveis, se essa média ficou aqui próximo de 50%. Se ficar mais ainda, é melhor ainda. E você tem que olhar se o Z-Score ele ficou próximo de 0 ou numa faixa de escala entre mais 2 e menos 2. Já vou explicar o porquê disso. Porque o que é que acontece? Imagina o seguinte, se essa estratégia aqui com esses parâmetros que eu acabei de falar, ela deu esse lucro de 97 mil, como que eu sei se essa estratégia ela vai ser realmente confiável se eu for pensar em otimizar mais ela e avaliar se ela vai ser lucrativa? Se eu pegar aqui, por exemplo, e modificar aqui, ó, e colocar um stop de 9 pontos e manter o take de 14, e aí eu fazer o seguinte, se andar 5 pontos a favor, eu vou proteger aqui com menos 4. E aí, se andar aqui 5 pontos a favor ou 7,5 pontos a favor do trade, eu vou proteger aqui com mais 4 pontos. Percebam que as alterações são mínimas. E aí, andou aqui 9 pontos, eu vou proteger aqui com 6 pontos. Então, o resultado dessa parametrização aqui, ela tem que ser próximo dos 97 mil da outra. Porque eu mexi ali nos mínimos detalhes dos parâmetros. Eu mexi em parâmetros muito próximos. Então tem um quadrante aqui, imagina o seguinte, um quadrante aqui, deixa eu apagar aqui porque vai ficar em cima do desenho. Imagina o seguinte, um quadrante aqui de parâmetros, onde cada quadradinho desse aqui é uma parametrização diferente, só que muito próxima uma da outra. Então a gente tem aqui uma parametrização diferente, mas uma muito próxima da outra. Então o que acontece? Se eu otimizar aqui dentro desse quadrante e mudar pequenos detalhes, os resultados eles têm que ser próximos, eles têm que oscilar ali no máximo 25% para cima ou 25% para baixo. Se eu fizer uma otimização e eu mudar os mínimos parâmetros e esse resultado ele vir diferente, significa que a estratégia tem alguma coisa de errada. Ela foi muito otimizada, ela entrou em overfit, então a gente consegue tirar isso aqui pelo Z-Score. Além do Z-Score funcionar como um padrão de leitura de risco, significa também o seguinte, que a gente consegue olhar através da curva de resultados de parametrização, que aqui o Vilela ele substitui as bolinhas do resultado do MetaTrader por esse monte de linha aqui, cada linha dessa é um parâmetro aqui de uma combinação possível, a gente precisa que pelo menos uma boa parte da parametrização fique positiva e que o Z-Score fique próximo de 0. O que é que significa o Z-Score, galera? O conjunto da medida estatística aqui dessa distribuição de parâmetros e resultados aqui, ele tem que estar dentro de um desvio padrão. O que é que seria um desvio padrão? Se a média é o quê? A média aqui é a estratégia fechar ó, com R$ 3.052. Então essa seria a média de lucro aqui das combinações possíveis testadas. Então, o que acontece? Tem uma estratégia aqui que gerou 25 mil de lucro. Ela está bem distante dessa média de 3.900. Então isso significa que o quê? Essa média aqui de 25 mil de lucro, ela vai estar aí mais ou menos uns 6 desvios padrões para cima da média de resultados comparado aos outros parâmetros da estratégia. Então tem uma boa possibilidade desse cara aqui, que está sendo a melhor estratégia possível, tá overfitado. Então, ou seja, overfitado seria o quê? Se eu for colocar na conta real, não vai funcionar. Tá muito
parametrizado, a estratégia está muito parametrizada, o resultado dela está muito bom e ela está viciada nos dados históricos. Então, basicamente, tem um grande risco dessa estratégia ser ruim. Então, eu tenho que procurar bons parâmetros dentro dessa média aqui, ó, da média de resultados. Essa é a vantagem do robô do Vilela, que ele mostra essa média mais fácil aqui, para vocês poderem encontrar. O MetaTrader padrão, ele não vai mostrar. Então, eu vou ter que procurar aqui resultados mais próximos, tipo 2 desvios padrões, que daria aqui mais ou menos 12 mil reais, seria uma estratégia para se avaliar de lucro aqui dentro da média histórica. Então, quanto mais aqui vai sendo feito o teste, melhor a gente vai ter a média de resultados e aí mais confiável vai ficar. Então, eu vou descartar os desvios padrões de cima, os desvios padrões de baixo, que seriam as melhores estratégias para cima e para baixo. Vocês já vão ver o motivo disso. E eu vou tentar encontrar aqui uma boa estratégia dentro dessa média aqui de 4.600, nessa banda de desvio padrão. Depois eu vou ensinar a fazer cálculo de desvio padrão. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, para a gente dar continuidade aqui na explicação. Deixa eu só levar a tela do MetaTrader para outra janela aqui. E aí eu consigo ver aqui se o meu PC, eu estou vendo que ele está usando aqui o máximo do processador aqui. Esse MetaTrader agora atualizado veio bem zoado, hein, galera. Então, vamos lá. Continuando aqui a explicação, o Z-Score, a gente vai olhar essa medida estatística. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar o seguinte, que geralmente a maioria das estratégias que forem positivas, elas vão ter um Z-Score entre menos 1.75, 1.50, entre menos 2 e mais 2. Mais ou menos vai ser isso. E aí eu vou explicar o que é que vai ser a avaliação do Z-Score. Então, o Z-Score, quando ele tem, por exemplo, vamos primeiro pelo exemplo negativo, que nem eu mostrei ali, a estratégia do 9 Candles, ela estava com Z-Score de menos 1.11. Então, isso significa que o desempenho observado da estratégia, medido pelos desvios padrões ali da média de resultados dos parâmetros possíveis do backtest, ele vai estar abaixo da média. Então, ou seja, aquela estratégia ali, apesar de ter sido a melhor, ela foi a melhor que a gente encontrou dentro do aceitável. Então, quando a gente rodou, lembra quando a gente estava fazendo aquela... Quem participou das aulas de backtest da estratégia dos 9 Candles, a gente encontrou um monte de estratégia que dava lucro de 100 mil, 200 mil reais. Então, ou seja, dentro dos parâmetros possíveis que existiam ali, ia ter parâmetro que deu 200 mil de lucro, ia ter parâmetro que deu 80 mil, ia ter parâmetro que deu 50 mil. Então, onde é que estava a média dos resultados ali, dos parâmetros que a gente observou no período que a gente estava otimizando? Estava mais ou menos na casa ali dos 8 mil, 9 mil, 6 mil reais, a média. Então, não, perdão, gente, estava na média ali dos 35 mil, 36 mil reais a média da época que a gente estava testando isso aí. Eu estou deixando o relatório do Vilela rodando aí enquanto eu vou explicando. Então, o que é que acontece? Aquela estratégia de rodar 9 candles nos 5 minutos, olhar se 55% deles fecharam para cima ou fecharam para baixo, e aí a gente fazer a operação de acordo com isso, com o take de 8 pontos e o stop de 10, que seria mais ou menos o que a gente fez nas aulas de encerramento da mentoria da Darth Vader, lá do Traders Quantitativos, aquele resultado ali que dava 16 mil reais em 4 anos, ele estava 1,75 desvios padrões para baixo da média de resultado dos parâmetros que a gente olhou naquela época lá, né? A gente olhou ali mais ou menos, eu lembro que foi uns 40 mil parâmetros ali. Então, a gente tem que buscar, quando a gente faz a otimização, isso aqui vale muito para o Luciano, que ele é um cara que está mais avançado aí nos estudos, que é o quê? Quando a gente faz a otimização aqui, a gente não vai vir aqui, logo de cara, no filtro, onde está tendo os melhores resultados, porque muito provavelmente isso aqui está overfitado. E aí os piores resultados, que seria para baixo, a gente não vai olhar porque foi resultado negativo. A gente vai buscar a média dos resultados dos parâmetros. Então a gente vai encontrar aqui no momento, nesse exato momento aí, o high-low no índice, a média de resultado dos últimos 4 anos está na casa dos R$ 6.421. Então a gente vai tirar ali essa média, vai pegar e a gente vai tentar olhar os relatórios que tem ali no máximo até 2 desvios padrões para cima. Então seria mais ou menos ali, sei lá, até 20 mil reais ali aproximadamente. A gente vai olhar 18 mil, 20 mil reais ali, a gente vai olhar as estratégias. E até um desvio
um desvio, 2 desvios para baixo, que seria ali as estratégias. Partindo de 0 até para cima ali, que a conta vai ser diferente aqui, a gente teria aqui que olhar essas estratégias. Então, o Z-Score, a gente vai estar observando isso inicialmente, pessoal. E aí, o que é que acontece? O que é que vai ser as implicações do Z-Score? A gente pode usar para avaliação de uma estratégia. Então, um Z-Score, ele pode te falar se a estratégia está abaixo da média dos parâmetros e se vale a pena você olhar para dar uma otimizada um pouco mais nela. Então, eu não recomendo fazer isso. Geralmente, nos livros de análise quantitativa, é dito o seguinte: se você tem um Z-score entre menos 2 e 0 e mais 2, mais 2 até 0 para baixo, significa que você já está com uma boa estratégia. Você não precisa otimizar. Agora, vamos imaginar que a gente fez uma otimização e o Z-score ficou em menos 2,5. Aí significa que você tem que mexer em alguns parâmetros ali, refinar um pouco mais a estratégia, com cuidado, para ela não entrar em overfit. E aí você vai tentar trazer ela para menos 2 ou para até mais 2. Então, menos 2 é o cenário que eu gosto muito. Entre menos 2 e menos 0,1 é o cenário em que eu tenho o seguinte: eu tenho uma estratégia boa, que ela está abaixo da média de desvios padrões dos parâmetros observados, e ela é pessimista. Ela está trazendo um resultado pessimista. Então, significa que se eu for rodar na conta real, pode ser que esse resultado ele melhore muito, porque ele vai estar muito próximo do zero, que é a média padrão. Então, o ideal é que vocês mantenham uma estratégia com Z-score entre menos 2 e 0,5 ali. Então, se fiz um backtest, Vitão, e a estratégia deu um Z-score de 1,5. Cara, muito bom, mas pode ser que quando for para a conta real, ela vai ter um declínio. O resultado dela vai ser abaixo do que era esperado ali, daquele Z-score de 1,5. Então, o ideal é você pegar as estratégias que tem um Z-score ali próximo de menos 1, porque aí o resultado ele tende a vir melhor. Então, seria mais ou menos isso. Vocês vão achar estranho, mas é porque aqui agora a gente está olhando o quê? Questão de... A gente está olhando aqui questões de resultado de backtest. E o backtest ele não é 100% confiável em relação ao futuro, né, gente? Então, por exemplo, o que rodou no passado é uma esperança matemática do que pode acontecer no futuro. Então, se a gente está rodando uma parametrização, pode ser que no futuro essa parametrização vai corresponder ou não. Então, geralmente, o Z-score, quando ele vem negativo e a gente joga na conta real, a maioria das vezes que eu testei, geralmente tende a melhorar os resultados quando vai para a conta real. E quando ele vem positivo, geralmente é porque a estratégia está vivendo um bom ciclo e ela tende a vir para o 0 ou menos 1 ali e ficar performando dentro dessa região. Então, a partir de agora, quando a gente for analisar, a gente sempre vai priorizar estratégias que tenham um Z-score entre menos 2 e mais 2. Raul, pode falar, meu amigo. Ô, Vitor, vê se eu estou pensando errado. Esse Z-score, então, ele funciona para quando você faz o backtest usando vários parâmetros. Existe também o Z-score quando você faz um backtest simples, de uma estratégia simples ou não? Existe também, existe também. A gente vai entrar E aí nesse ele diz assunto. o quê? O que ele mostra? Ele vai pegar a média de distribuição de resultados que você vai rodar ali via WFA. Vamos lá, WFA é uma coisa simples, gente, é que eu ainda não cheguei nessa parte. Mas ele calcula a média de distribuição de resultados do WFA e a média de resultados mensais da estratégia. E aí ele tira uma média dos resultados mensais. Se for um backtest simples, ele vai tirar uma média dos resultados mensais, ele vai tirar um desvio padrão em cima disso, e ele vai calcular desvio padrão para cima e desvio padrão para baixo em relação à média de resultados mensais, né? Então, se a estratégia ela tiver uma performance mediana ali, vai estar próximo do Z-score de menos 1 ou mais 1, né? Então, ele vai estar mais ou menos em cima dessa média de retorno via desvio padrão da média de resultado mensal. No MetaTrader vem padrão por mês e não tem como mudar isso. Seria muito bom se o MetaTrader tivesse como mudar isso, mas infelizmente não tem. Aí a única forma de fazer essa mudança é aprender a programar e colocar um IA para fazer essa mudança ali, programando ela, né? Seria ideal fazer 15 dias, período de 15 dias seria interessante. Pegar a média de resultados a cada 15 dias, calcular um Z-score e tirar uma média. E depois fazer um desvio padrão para cima e para baixo, né? Seria muito, muito interessante, mas o MetaTrader não tem isso. Ficou claro aí para você, Raul? Entendi, sim. Ele Show de faz bola. então a menção. Beleza. Show de bola. Então, galera, tá fazendo aí ainda o
o backtest. Então, o que acontece, gente? Z-scores que tem resultado menor do que 2, você fez uma estratégia lá. Às vezes, essa estratégia ela deu lucro. Ela deu um lucro lá de, sei lá, de 15 mil reais. Mas mesmo com lucro, ela teve uma média de desvio padrão, dentro da média de resultados mensais, em que o Z-score dela ficou menos 3. Então, o ideal seria não usar essa estratégia, porque ela tem um alto índice de volatilidade entre meses bons e meses ruins. Ou seja, vai ter um mês que vai dar 10 mil de lucro e outro mês que vai dar 5 mil de prejuízo. Então, você tem um Z-score que oscila muito. Então, ele está abaixo de 2. Está ali em menos 3, menos 4. Eu recomendo fazer uma otimização e trazer esse Z-score para menos 2, pelo menos. Às vezes, isso exige sacrificar um pouco do lucro da estratégia. Aceitar uma sequência, talvez, de loss menor. Você diminui um pouco ali do seu loss, ajeita um pouco o loss, e aí você tem uma taxa de acerto menor, dependendo da situação. Mas você vai estar dentro do Z-score aceitável. Z-score acima de 2, galera, quando vocês forem avaliar estratégias, não é interessante. Então, é muito importante fazer essa análise, né? Então, tem essa contextualização aí, que é muito importante. E aqui no Robô do Vilela tem essa vantagem que é muito boa. Então, aqui a gente está até com o Z-score aqui de 1.17. No momento, está com a média de 9.400 aqui de lucro das parametrizações aqui possíveis. Já fez 4.200 testes. E aí a gente vai dando uma olhada aqui. Então, vamos lá. Já expliquei aí que Z-score positivo vai estar acima da média padrão, né? Então a gente vai ter aí essa medida estatística para a gente poder olhar. E aí, interpretação, vou falar novamente interpretação aí para vocês terem uma ideia do valor Z-score, que aí é para quando você já otimizou tudo, você já fez toda a sua otimização, e aí agora você está rodando o Z-score em relação a desvio padrão de média de valor de resultado mensal, né? Então, Z-score 0 significa que a sua estratégia está exatamente igual à média de dados. Dificilmente uma estratégia que é aplicada em resultados reais, ali, ou seja, você pega um backtest simples e roda ele. Então, significa ali, dificilmente, a estratégia ela vai dar o Z-score 0, né? Que aí vai ter os desvios padrões, então ela vai estar próxima ali de menos 1 e 1. Então, se você tiver uma estratégia com Z-score 0,30, significa que ela está muito boa. A estratégia é muito estável e ela tem excelentes resultados. Se for num backtest, o Z-score próximo a 0 significa que essa estratégia está enquadrada dentro da média de parâmetros, da maioria dos parâmetros que deram certo. Isso é um excelente sinal. Então, quanto mais parâmetro está dando positivo ali e está dentro da escala da média, significa que essa estratégia é robusta. Porque é o seguinte, galera. A maioria das estratégias, elas vão ser robustas pela estrutura dela. Então, todo mundo aqui já sabe o que é estrutura, né? Então, eu espero que já saibam o que é estrutura. E não pelos parâmetros. A maioria das estratégias, elas vão ser lucrativas independente do... Assim, não vou falar independente dos parâmetros, mas boa parte dos parâmetros que você jogar em cima daquela estrutura vão funcionar. Vamos pegar um exemplo legal, o KVO. KVO funciona bem com 300 pontos, funciona bem com 380, funciona bem buscando 1.000 pontos, 1.200. Então, funciona bem você usando stop de R$200 diário, 280, 170 diário. Então, essas oscilações mínimas nos parâmetros, você vai ter resultados positivos e vão ser próximos. Eu lembro que uma vez eu estou usando um exemplo do KVO, porque eu lembro que uma vez eu fiz um estudo de otimização e eu passei para a galera quanto é que estava dando operar sem meta, operar com meta de 300, 380, com meta acho que de 500, e estava dando resultados próximos. Tinha uma diferença, talvez para o olho do trader ali que está vendo o resultado, tinha uma diferença, só que na média o resultado estava parecido. Então isso significa que a estratégia é robusta. Então se você encontrou, procurem dentro da parametrização de backtest estratégias que estão dentro ou próxima da média de dados, que é do Z-score. E quando eu falo em média de dados, a gente está falando do Z-score. Então, por exemplo, Z-score 1 ou menos 1 é um desvio padrão que está dentro da média e para distribuição normal, 68% dos dados, dos parâmetros possíveis, vão estar dentro dessa pontuação aí de mais 1 e menos 1. Então, se você encontra um backtest lá que tem 100 mil resultados, você vai priorizar, estudar mais aprofundadamente os resultados dos parâmetros que estão na casa do mais 1 e menos 1.
E aí você dá uma olhada também nos que estão mais 2 e menos 2. Então, basicamente, é isso aí que você vai ter que olhar. Então, para usar como filtro, para você não perder tempo, já libero para o Raul perguntar, você não perder tempo, a gente fez um backtest de 10 mil estratégias. E aí, a gente vai ter ali 6 mil estratégias que estão com o Z-Score próximo de 2 e menos 2. Você só vai olhar essas. As outras você pode excluir e nem perder tempo olhando. Ah, Vitão, mas teve um aqui que está com Z-Score de mais 5 que teve um resultado absurdo. Essa aí tem uma grande chance de estar em overfit. Então, o ideal é que você busque as estratégias que estão com Z-Score entre 2 e menos 2. Preferência aí para as que estão em 1 e menos 1. Isso aí é para backtest olhar os parâmetros, que nem a gente está olhando aqui agora. Então, o que é que está aqui agora? Eu tenho aqui agora a média de resultado de R$11 mil de lucro aqui nessas operações. E a gente tem um Z-Score aqui médio de 1,25. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar todas as estratégias que estão com esse Z-Score. Que aqui tem 82% ó, até agora dos parâmetros estudados aqui como positivos. Só que eu tenho que olhar aqui, galera, o seguinte. Eu tenho que olhar quais que estão próximo do Z-Score 1 e do Z-Score menos 1. E aí eu vou perder tempo só com esse. Com certeza essa estratégia aqui que está dando ó, R$29.400, ela está com o Z-Score lá em cima. Então, eu não vou perder tempo olhando ela. Muito provavelmente ela está overfit e quando a gente jogar num período out-sample, ela já não vai funcionar. Então, essa é uma dica muito importante aqui para o Luciano, que eu sei que ele aqui deve estar entendendo melhor do que todo mundo isso aqui. Eu sei que os outros ainda vão estar pegando isso aqui, mas o Luciano, por já fazer e me perguntar isso sempre, tá aí uma dica muito importante para ele não perder mais tempo nos estudos. Raul, pode falar. Ô, Vitor, posso dizer então que esse Z-Score ele mede tipo a volatilidade dos resultados quando se alteram os parâmetros, no caso desse teste, assim, quando se alteram os parâmetros, ou então a volatilidade do resultado mensal quando se faz para uma estratégia única. Exatamente. E aí ele aplica desvios padrões, né? Eu acho que você é engenheiro, você já manja de desvios padrões, né? Sim, Ah, show beleza. de bola. Eu tenho que fazer uma aula para ensinar a galera como é que calcula desvio padrão aqui, porque eu acredito que tem alguns aqui que ainda não sabem calcular desvio padrão. Mas eu vou fazer, gente, uma aula Sim, de. não sei a confiabilidade, no caso, o quão confiável é a estratégia. Exatamente, exatamente, Eu entendi exatamente, mais como nesse sentido aí, que exatamente. até 2 e menos 2 seria, no caso negativo, seria mais confiável ainda, no caso, né? Menos 2 É, seria mais confiável do que a mais 1, mais 2, no caso. exatamente. Por incrível que pareça, galera, pode parecer meio absurdo o que eu tô falando aqui, mas quando o resultado ele vem abaixo da média de desvios padrões, é muito provável que ele é o que vai funcionar na conta real, na vida real. Porque é o seguinte, ó, imagine o seguinte, vocês já acharam alguma estratégia que dava lucro sempre? Não tá, né? Todo mundo aqui já tá veaco já com trade, né? A gente sabe que tem uns períodos ruins e que a lei de Murphy ainda por cima, né? Que, sei lá, a estratégia tá 20 meses sem fechar negativo, aí no mês que você vai pra conta real, acontece de dar um loss, né? É um exemplo fantástico é esse aí, lei de Murphy. Então, assim, é muito melhor avaliar estratégias que estão próximo da média de desvio padrão de resultado delas. Lógico, vocês têm que correlacionar o quê? Ó? O Z-Score ele está correlacionado à questão de lucro, quanto que é a média de lucro dos parâmetros aqui. Agora eu estou falando como otimização, não estou nem falando backtest simples. Cada otimização dessa aqui, ó, que está aqui nessas linhas, gerou um resultado. Então, deixa eu até colocar a tela aqui, porque trocar a tela aqui que facilita. Só um minuto aqui que aí eu consigo até dar uma desenhada aqui. Vamos lá. Trazer a tela de volta aqui para esse PC. Então deixa eu vir aqui, ó. Cada otimização dessa aqui, ela gerou um resultado. Então o que acontece? O robô do Vilela, ele está calculando a média de resultados desse tanto de operação aqui, que deu 8.700 parametrizações. E aí o que acontece? A média de resultado de todos esses parâmetros aqui, 82% deles fecharam positivos. Só que tem parâmetro que fechou com 30 mil positivo. Vou falar o valor exato. O maior de todos fechou com 29 mil positivo. Teve parâmetro que fechou com 28 mil. Teve parâmetro que fechou com 10 mil. Teve parâmetro que fechou com 7 mil. Então o que é que o Z-Score ele vai fazer? Ele vai calcular uma média e vai distribuir desvios padrões para cima e para baixo. Então, o que é o confiável aqui? É a melhor estratégia? A melhor estratégia tem uma grande chance aqui de estar overfit, que é o quê?
o algoritmo do MetaTrader, ele otimizou tanto que é como se ele soubesse o que é que ia acontecer no gráfico de, sei lá, 12 minutos, que aparentemente ele é o gráfico que está recomendando, como se ele soubesse o que é que ia acontecer no gráfico de 12 minutos lá no High-Low, e todo padrão que tivesse dentro desse período que a gente olhou aqui ia dar lucro. Só que se eu aplicar isso aqui no Outsample, que seria um WFA, eu pegar 2024 aqui e aplicar isso aqui, muito provavelmente a estratégia aqui que fechou positiva vai dar um loss. Então ela está overfittada. Então quais que são as estratégias que têm a maior chance aqui de funcionar na vida real? É as que estão dentro dessa média aqui, ó. 1 ou 2 desvios padrões para cima ou 1 ou 2 desvios padrões para baixo. Eu vou ter que fazer uma aula de desvio padrão para vocês poderem sacar aqui, quem ainda não manja disso. Então, as estratégias que tiverem aqui dentro dessa média de desvio padrão aqui do Z-Score, elas vão ser as que possivelmente vão funcionar. Então, o ideal seria aqui buscar primeiro as que estão entre um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Então, o Z-Score calculou aqui, ó, que tem algumas aqui que estão na média em 1.25 aqui para cima ou para baixo. Então, a gente vai buscar elas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos vir aqui para essa aqui, ó. O melhor resultado de todos, que foi uma estratégia aqui. Deixa eu ver se ela não vai bugar aqui o meu... Tá carregando, não bugou. Ela foi uma estratégia aqui que ela deu esses resultados aqui, ó. Ó o gráfico de curva de performance dela. Começou com 2.500 operando no índice. E aí a gente teve aqui 29 mil de lucro. Tudo perfeito aqui nesse relatório, ó. 1.15 de fator lucro, 39% de taxa de acerto, nada fora do padrão. Então a gente puxar aqui para cima, ó. Então a gente tem aqui tudo funcionando. Aí o que é que acontece? A gente vai vir aqui e vai rodar isso aqui no período Outsample. Então vamos pegar aqui e vamos puxar ela aqui, ó, para 2024 aqui, ó. Já vou mostrar duas coisas interessantes para vocês aqui. Vamos puxar aqui para 2024 e vamos rodar ela aqui no Outsample. Esse mesmo parâmetro aqui no Outsample. Então deixa ele só rodar aqui. Tá meio travado aqui o meu. Deixa eu ver se ele rodou. Ó, rodou aqui. Por incrível que pareça, deu até um certo lucro aqui. Bacana. Me surpreendeu. Então vamos lá. Ó. Ele deu aqui um certo lucro. Fez 1.700. Manteve 39% de lucro. Baixa vida. Não, tenho certeza que eu não otimizei 2024. Então aqui me surpreendeu. Ó. Vamos pegar até um exemplo aqui que não tenha dado certo. Vamos pegar aqui. Esse aqui eu acho que ele deu certo por causa do seguinte, ó, galera. Quando a gente pega o relatório aqui dele, vamos puxar aqui, ó. Pegar o relatório dele aqui. A gente tem aqui o Z-Score, ó, próximo de 0,49. Então ele está próximo da média padrão lá. E a gente tem aqui aqui ele não puxou dos últimos 4 anos. Deixa eu só puxar aqui dos últimos 4 anos. Vamos lá. Dos últimos 3 anos, perdão. Vamos puxar aqui, ó. Se esse aqui não der certo, eu tinha pegado uns exemplos aqui que não dava certo, pra gente poder dar uma olhada. Então, ó, vamos lá, vamos puxar aqui. Na verdade, vou ter que clicar aqui no resultado de otimização. Só um minuto. Vamos ter que fazer tudo de novo aqui. Vamos puxar aqui, ó. Vamos lá. Puxar aqui o resultado de otimização novamente. Deixa ele dar uma carregada aqui. Pra ele puxar o estudo. E a gente faz. Então aqui, ó. Por incrível que pareça, esse aqui ele deu bom. Então ele deu bom aqui. Só que a estratégia passou muito tempo lateral. Enfim, isso aqui a gente não vai olhar agora. Mas ele deu um Z-Score aqui, ó, de 0,92. Então aqui tá ok, ó. Aqui tá ok. É uma estratégia que vale a pena a gente perder tempo nela. Ou seja, os desvios padrões ali, como a média no high-low que a gente configurou ali, ficou em R$11.000, o desvio padrão para cima estava batendo mais ou menos na média dos 23 ali. Então essa estratégia se enquadrou aqui dentro dos desvios padrões. Então, aparentemente, quando eu rodei ela no Outsample, ela funcionou. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um backtest que eu tinha feito mais cedo aqui para aula, para a gente poder olhar aqui ele dando errado. Ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Vamos ver se ele vem aqui pra gente, que seria bacana se ele aparecesse aqui. Deixa eu ver se ele carrega aqui. Aqui, eu acho que esse cara aqui, ó. Então, aqui eu puxei um teste no Vilela. Vamos puxar aqui o resultado, ver se ele carrega. Tá carregando aqui, ó. Então, tem vários relatórios aqui, ó. Vocês estão vendo, tem bastante relatório que deu lucro. Vamos puxar o Z-Score dele aqui, ó. Então, ele deu o Z-Score aqui em 0,84. Então, o padrão dele aqui de 0,84. E mais ou menos 59% dos parâmetros ficaram aqui dentro da região do... Ficaram dentro da região do desvio 1, né?
Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos rodar esse parâmetro aqui fora do período otimizado. Então, a gente vai vir aqui fora do período otimizado. E a gente vai fazer aqui o backtest desse período fora do otimizado. Vamos puxar aqui. Então, esse é um parâmetro que foi o melhor de todos da estratégia aqui em específico. E ele está dentro do desvio padrão 0,1, do desvio padrão 1, né? Que seria o padrão aceitável, né? Então, vou rodar o backtest aqui, eu vou olhar o seguinte. Se essa estratégia ela gerou loss em 2024, ó, essa aqui gerou gain. Que loucura, hein? Acho que o meu meta tava bugado e ele tava gerando os backtest errado, cara. Que loucura. Mas beleza. Poxa, eu perdi um tempão aqui para poder achar um bom exemplo aqui para mostrar para vocês e acabou que os exemplos que vieram foram surpreendentemente dentro do esperado do Z-Score. Galera, o que eu tava tentando mostrar aqui era o seguinte. Eu tinha feito uns backtests à tarde com a intenção de vir resultados ruins, né? Onde o Z-Score ia dar -3, -4. E eu acho que o meu MetaTrader tava zoado, tava desatualizado. Eu atualizei umas 5,5. E aí, esse mesmo backtest aqui, ele tava dando loss, né? Tava quebrando a conta. Aí eu acho que foi por causa de uma desatualização aqui do MetaTrader. Então não saiu como eu esperava. Eu queria que isso aqui tivesse -4 aqui para poder mostrar o resultado ruim. Mas enfim, ó. Esse aqui foi uma outra parametrização que eu fiz. Deu lucro aqui, ó. E aí, inclusive, é uma parametrização parecida. E o Z-Score aqui, ele ficou em -1, ó. Onde 74% das parametrizações que eu tinha feito antes, elas tinham dado esse resultado aqui próximo do -1. Então estava dentro da distribuição aceitável. Vamos tentar aqui pegar mais um aqui para ver se eu acho o exemplo que eu queria. Vamos puxar um para trás aqui. Não é possível, cara. Fiz vários hoje aqui e veio e sumiu aqui os meus parâmetros. Vamos aguardar aqui. Vamos puxar aqui, vamos ver. Ó, esse aqui eu acho que a gente vai conseguir o exemplo que eu queria. Então eu queria achar um exemplo que onde a maioria, a melhor estratégia, o que é que eu estou tentando achar aqui, galera? Estou tentando achar um exemplo que a melhor estratégia do Z-Score, ela deu aqui, eu fiz dois exemplos. Um exemplo onde a melhor estratégia deu um desvio de Z-Score de mais ou menos 5, e aí quando você rodava ela dava prejuízo no outsample, e quando você pegava as estratégias que estavam dentro do Z-Score entre -2 e +2, e você rodava em 2024, elas davam lucro. Então eu queria mostrar esse exemplo na prática aqui, mas vou pedir desculpa a vocês aí, mas o MetaTrader aqui estava bugado de tarde. E aí eu acho que não está rodando aqui do jeito que eu tinha otimizado. E aí vamos ver se esse aqui vai. E eu tinha pegado outro exemplo que foi o seguinte. A melhor estratégia, a otimização ela já saiu overfitada. E aí a melhor estratégia, ela já estava com o Z-Score dentro do parâmetro 1, que é o parâmetro aceitável, mas ela estava com um overfit tão grande que todos os parâmetros ficaram overfitados. Eu mexi tanto ali para ela ficar tão parametrizada a um ponto de ficar super overfit, que qualquer parâmetro que eu tivesse feito ali já ia sair com o Z-Score bugado. Ia sair com o Z-Score de -1, +2. Só que eu otimizei tanto que o Z-Score é como se ele tivesse +1, só que o real dele era -10. Porque eu fiz uma otimização que eu coloquei horário para parar, horário para meta, proteção, stop imóvel, break-even. Eu coloquei tanta coisa misturada que todos os parâmetros que foram feitos era como se eles soubessem o que é que ia acontecer no futuro. E aí quando eu jogava qualquer parâmetro daquela otimização no outsample, dava errado. Aqui eu acho que eu encontrei, ó. Tá aqui, eu acho que eu encontrei aqui. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eu otimizei tanto ele que ele deu um Z-Score de -5,23. Então, ele ficou aqui, 1% das estratégias aqui deram esse valor aqui, próximo, ou 99% das estratégias aqui bateram essa parametrização, porém, a maioria deu rebaixamento e a maioria estava com a parametrização estranha, né? Então, o que é que acontece? Como ele ficou muito fora, se eu vier aqui e jogar ele para dentro de 2024, no outsample, outsample é o que, galera? É o período em que eu estou otimizando a estratégia fora do backtest. É como se eu estivesse rodando aqui agora em conta real. Se eu pegar esses parâmetros aqui e rodar aqui, ó, a estratégia que era lucrativa, ela vai dar loss. Agora eu acho que eu encontrei aqui a parametrização que eu queria mostrar. Ó. Não foi. Que loucura, cara. Não era essa também. Bah. Ô, Vitor, você fez para quando aí o backtest? Fiz 2020 a 2024. Mas incluindo 2024? Ou não, 2020 a 23.
Ah, Eu bom. acho que foi um bug aqui do MetaTrader, cara. Eu tinha atualizado aqui. Que merda, hein? Queria achar desse jeito aqui. O MetaTrader aqui me trollou. Aqui, ó. Tanto que aqui, galera, aparece, ó, 2020 até 2023. Todos aqui estavam. Mas eu acho que é porque o meu meta tá zoado mesmo. Deixa eu ver se esse aqui vai. Se não for, eu pauso aqui. Na próxima aula a gente faz isso. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui mais uma. E aí a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Acho que agora não é possível que não vai dar certo. Tinha separado aqui. Não foi. Essa daqui era um backtest que Deus escolhe dentro do esperado. Deixa eu ver aqui, galera. Enfim, vamos lá. Não vamos ficar insistindo nisso aqui não para não estourar o horário. E hoje é dia dos namorados aí, vocês poderem ir curtir com as esposas. Vamos lá. Então, até aqui, a gente vai ter o quê? Parâmetros para a gente avaliar logo de início na parametrização. A gente vai olhar expectativa matemática, múltiplo R da estratégia, e a gente vai olhar o Z-score dela mais o drawdown médio. Só olhando pelo gráfico ali, você consegue calcular rápido o drawdown médio. Então, sempre que a gente for criar uma estratégia, a primeira coisa que a gente vai olhar é isso. A gente começa primeiro pelas possibilidades de prejuízo, ao invés de sair olhando o lucro. A estratégia gerou 50 mil de lucro. Para a gente isso agora não é importante. O primeiro passo é a gente olhar o Z-score da estratégia, ver se ele está dentro do 1.44, 1, menos 1, menos 1,5, no máximo menos 2, ou se ele está positivo, e aí a gente olhar isso, esses desvios padrões, a gente olhar a média de drawdown dela, aplicar a formulazinha do drawdown e aplicar a expectativa matemática junto com os múltiplos R. Se passar todo mundo, se a estratégia passar em todos esses parâmetros, aí a gente vai aprofundar os nossos estudos e vai olhar os outros pontos ali, né? Então, só recapitulando, quem quiser anotar depois, eu acho que eu vou colocar isso em um PDF. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, galera. Começar a colocar coisas importantes em um PDF. Para ser material de apoio. Eu acho que vai ajudar muito na hora de vocês estudarem e revisarem o conteúdo das aulas. Porque a aula tem 2 horas e aí fica complicado. Então, Z-score entre 1 e menos 1, como eu falei, é o ideal, é o que a gente vai buscar. E aí uma distribuição normal, cerca de 68% aí dos parâmetros possíveis da estratégia vai estar nesse desvio padrão aí de 1 e menos 1. Então é onde a gente vai buscar as nossas estratégias. Vamos evitar buscar estratégias otimistas demais, onde o Z-score é 6, positivo, ou negativo demais, menos 5. Z-score 2 e menos 2 é o valor aceitável ali, a média aceitável que a gente vai achar dentro dos parâmetros. Então, mais ou menos, se a estratégia for consistente, todas as vezes que a gente fizer um backtest, mais ou menos 95% dos dados vão estar dentro de até 2 desvios. Então, ou seja, se eu fizer um backtest e a gente tiver 90% dos dados dentro de até 2 desvios, significa que vale a pena a gente parar para dar uma olhada nessa estratégia. Então, ou seja, a gente tem que manter a nossa estratégia mais ou menos dentro de até 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo. Ou seja, o Z-score aceitável que eu acabei de explicar. Z-score acima de 3 significa que a estratégia o parâmetro que a gente escolheu está muito bom. E aí, mais ou menos só 2, 3% dos dados vai dar esse desvio padrão para cima, positivo. E a gente vai ter ali, no máximo, uma estratégia que está vivendo muito bem um ciclo. Então, Vitão, mas eu fiz um backtest de 5 anos e eu achei aqui uma estratégia que está com Z-score acima de 5. Pode ser que dentro do período de 5 anos essa estratégia está performando muito bem. Então, eu vou dar um exemplo muito legal. Para quem operou entre 2011 e 2015, operar IFR padrão de 5 minutos. Se você operasse IFR de 5 minutos, quando o IFR atingia 85, você vendia. E quando ele atingia o nível 25, você comprava. E você deixava um stop de 10 pontos para um take de 5. Você ia ter ali mais ou menos 78%, 85% de taxa de acerto. Isso durou de 2011 até 2015. Isso estava interligado ao quê? A volatilidade do dólar na época. Porque o dólar andava no máximo 12 pontos por dia. Então você estava colocando ali, quando você ia vender no IFR nessa época, você já ia estar vendendo na média da máxima do dia. E aí você estava jogando um stop 10 pontos ainda para cima. Então muito dificilmente o dólar ia subir esses 10 pontos. Então o que é que acontece? Você tem uma taxa de acerto muito alta que o preço ia voltar à média dele ali.
Então, tem estratégia que vai estar num ciclo muito viável para ela. Então, em ativos ali, você vai por fora que se pega um mercado lateral de madrugada e joga um IFR, muito provavelmente vai funcionar. Não só o IFR, como estocástico, enfim. Se metrificar esses horários mais laterais em um backtest, muito facilmente você vai ter bons resultados operando um indicador de reversão ali, né, de momento, né. Então, basicamente, pode acontecer de você encontrar essa estratégia aqui com 6, 7 de desvio padrão Z-score positivo, ou Z-score negativo nem vou falar, né, galera? Menos 3 aí significa a estratégia da loss a longo prazo, né? Então, se a gente encontrar uma estratégia muito otimista, faça os testes, jogue em novos períodos 8 samples para ver se a média vai permanecer alta. Se permanecer alta, você achou um diamante, o diamante mais valioso do mundo, né? Porque é difícil, eu nunca achei, né? Uma estratégia que se manteve em até 4 períodos 8 samples com mais de 2 de Z-score, né? É muito difícil de encontrar. Então, basicamente é isso. Então, Z-score alto, positivo, indica que o desempenho do teste está significativamente acima da média, né? Então, você está tendo ali uma estratégia que está tendo bons resultados, que é excepcionalmente boa, se ela estiver acima de 2, né? Vamos imaginar que você deu uma sorte muito grande, é improvável acontecer, mas uma sorte muito grande que a estratégia ali teve o Z-score muito alto, então basicamente você encontrou uma super estratégia. Z-score abaixo de 3, como eu já falei, para não ficar repetitivo, é uma estratégia negativa. Z-score, o ideal é sempre buscar Z-scores próximos ao zero, que é a média, então isso aí vai até de 1 a 2, de 2 positivo para 2 negativo. Então a gente vai estar buscando a média geral dos parâmetros, onde os parâmetros vão ser mais confiáveis, e aí a gente vai ter uma normalização dos dados. Então, basicamente é isso, é uma distribuição normal Z-score, e a gente vai estar buscando isso aí. Então, quanto mais próximo do ponto 1 ali, interessante. Por incrível que pareça aqui, eu fiz as otimizações aqui do high-low, e parece que a gente encontrou alguma coisa aqui no high-low que realmente vale a pena ser observada. Então, o que é que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, eu vou entregar uma planilha de Z-score, que você consegue alimentar os dados de vocês. De repente dá para vocês colocarem nas operações manuais de vocês. Aí aqui já é um trabalho maior, mas dá para fazer, que é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Se você descer aqui aqui, ó, se você clicar com o botão direito aqui no Profit, ó, você vai conseguir gerar, ou no Profit não, gente, no MetaTrader. Deixa eu só principal. E vamos lá. Se você vier aqui, ó, e trazer um Z-score para cá, ou clicar aqui no botão direito em cima desse teste e volta backtest, você consegue abrir aqui, ó, o backtest do MetaTrader mais organizado. Ó. Então vamos abrir ele aqui. Vamos ver se ele abre aqui no Google aqui mesmo. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o que aqui? Vamos pegar, copiar isso aqui. E a gente vai salvar por cima do outro. Então deixa só ele salvar esse teste aqui, ó. Já até abriu automático. Se você vier aqui embaixo, vamos descer tudo isso aqui, que é a parametrização do robô. Se você vier aqui, ó, ele vai gerar aquele mesmo relatório em um arquivo de Excel ou no arquivo HTML. Ó. Então deixa eu só subir um pouco aqui. Aqui vai ter aquele mesmo relatório com tudo aquilo lá, inclusive para mandar a lâmina para a PME, que funciona assim. E aqui você vai ter o histórico de todas as operações que aconteceram. Então é um trabalho extremamente complexo, mas dá para você pegar aqui e planilhar 15 a 15 dias e tirar um Z-score médio, um drawdown médio, uma expectativa matemática média, um fator lucro médio, tudo médio e criar uma banda de volatilidade. Essa etapa aqui seria mais interessante fazer quando aparentemente você encontrou uma estratégia que realmente pode ser lucrativa a longo prazo. Senão a gente pode tirar o Z-score e o múltiplo R, a expectativa matemática, a cada 15 dias planilhando ali. É um trabalho complexo também. Começa com um mês ou com um trimestre, depois vai diminuindo até chegar nos dias. Então, qual que vai ser o próximo passo aqui? Ó? A aula de amanhã ou a aula de sexta, eu vou ver se a gente faz amanhã ou na sexta, a gente vai pegar uma das parametrizações aqui do MetaTrader. Eu vou rodar aqui o MetaTrader com 100, eu vou deixar rodar uma otimização lenta aqui, num computador melhor que eu tenho aqui, para ele rodar até 100 milhões de combinações possíveis de high-low no índice e no dólar. Então a gente vai pegar
Vamos ver quais são as parametrizações possíveis. Se vocês já quiserem ir testando, já sabe como é que faz os testes do high-low. Eu vou gravar um vídeo curto de 4 minutos ensinando como é que eu vou fazer a parametrização para vocês poderem copiar, caso vocês queiram. Na verdade, eu vou deixar até um dever de casa. Eu vou deixar aqui, ó, a aula vai ser sexta-feira. Eu vou fazer um vídeo curto, amanhã eu mando durante o dia. E aí vocês vão botar ali para parametrizar, pelo menos na genética rápida. E aí cada um vai trazer uma parametrização, se possível. Quem não puder, não tem problema. Não vai ser coisa para ser eliminado da prova ou da mentoria. Quem não puder trazer, maravilha. Mas vamos tentar todo mundo trazer uma parametrização de genética rápida. E eu vou trazer uma mais de genética lenta, com mais distribuição de resultados. E a gente vai começar a criar uma estratégia no high-low. E a gente vai comparar o Z-score do high-low nessa estratégia. Vamos comparar o expectativa matemática, múltiplo R. Fazer um comparativo igual às questões da prova, já aplicando a questão do Z-score e aplicando a questão das métricas ali de gestão de risco, para a gente poder dar uma visualizada e comparar com o KVO, com a estratégia do 9 candles. De repente, acho que eu tenho um código aqui do Gauss com Petax, comparar com o Gauss e o Petax. E aí a gente fazer essas comparações todas e ver como que o portfólio se comportaria e o que é que daria para adicionar no portfólio, por exemplo, de capital só para 2 estratégias e 2 ficar de fora. E a gente vai começar o trabalho de começar a criar estratégias aí e avaliar elas. Então, basicamente, a gente vai fazer esses estudos aí em conjunto. A partir de agora, a gente vai ter que ir integrando os estudos em conjunto com as estratégias que a gente for desenvolvendo. Até aqui, dúvidas? Ô, Vitor, o do Gauss ali, eu ia achar legal se a gente pudesse fazer ali uma olhada nos parâmetros. Show de bola, show de bola. Eu A vou do- tentar fazer o do Gauss, porque o código do Gauss, eu estava até conversando com o Marcos, eu tinha liberado um tempão lá na Black, só que eu não achei o arquivo no drive da Black para MetaTrader, não achei o arquivo no meu PC aqui atual, e eu tinha ele no notebook, cara, eu não tinha subido ele para a nuvem, e eu perdi. Eu estou procurando para poder pegar pelo menos o do Gauss. O da Petax eu acho que vai ser um pouco mais complexo, porque eu tinha o código da Petax, mas tinha que colocar manualmente cada Petax. Aí dava um trabalho. Então, pelo menos o do Gauss dá para fazer. Eu vou tentar trazer pro MetaTrader e liberar. Eu tenho até aqui, galera, ó, os Gauss aqui, ó. Porque às vezes vocês podem ter dado uma olhada aqui, ó, mas eu tenho até aqui os Gauss, eu tô selecionando aqui, não sei se tá dando para ver aí. Eu tenho uns robozinhos aqui, mas eles estavam com licença, porque eu tinha liberado na época pro pessoal. E a licença deles venceram. Então eu tô atrás do código, porque senão eu vou ter que programar tudo de novo. Mas vamos tentar fazer na sexta. Se eu não achar, eu acho que eu consigo fazer aqui na sexta-feira os Gauss aqui, o código e trazer pra gente. E aí a gente compara Gauss, Petax, Gauss e Petax, vamos tentar. KVO no índice com o relatório da conta real. High-low e candles, 9 candles. Vamos tentar colocar essas aí. E talvez o SAP Parabolic, que é a do micro Acho que a jabuti. continuidade ali a gente conseguiu reduzir, né? Sim, sim. De 11 para 7 de stop. E eu achei que ficou mais legal, assim, um pouco mais. E aí eu queria ver se não dá para reduzir essa do Gauss também. A do Gauss é 5 para 7. Talvez 5 para 5. 5 para 5 o Marco já pegou. Eu não sei se o Luciano está presente hoje. Mas o Marco já pegou o 5 para 7 funcionando. Até a última vez que eu tinha olhado, estava funcionando melhor, cara. Eu olhei tem uns 2 meses. Mas a gente pode fazer também. Assim, é o que eu acabei de explicar hoje sobre a questão do Z-Score, né? Ou seja, mudanças custas de parâmetro no curto prazo pode até ser que gere efeito, mas a longo prazo os resultados vão ser parecidos. Ah, lembrei, galera, o que eu queria mostrar aqui era o seguinte, ó. Não vou tomar o tempo de vocês não, mas só pra gente matar isso aqui, era um exemplo. Eu não consegui mostrar um exemplo ruim ali do Z-Score, mas eu tenho um exemplo aqui de um set aqui que eu salvei. Vamos lá, eu acho que foi esse cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Putz, tomara que ele esteja aqui. Que eu vou salvando as coisas aqui e vou. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos clicar em salvar. Vamos pegar esse atalho aqui. Vamos fechar, vamos abrir. Galera, é porque eu vou fazendo subpasta e às vezes eu vou me perdendo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Ó, eu acho que é esse backtest aqui. Deixa eu só confirmar. Ah, não. Tô abrindo aqui no robô errado. Porcentagem 1 aqui, vamos lá. Vamos aqui para os parâmetros. Deixa eu ver aqui.
abrir versão aqui. Tomara que seja essa, hein? Da parametrização aqui. Vamos ver aqui, vamos cancelar isso aqui desabilitado. E eu acho que vai ser esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Essa parametrização aqui, ó, quando a gente joga ela no backtest, ó, vamos lá. Essa parametrização aqui foi uma parametrização que eu achei. Ela não vai, eu não vou ter aqui o Z-score dela, mas eu vou procurar numa aula que eu gravei lá pro YouTube, que tem ela, o Z-score dela, e ela deu um Z-score aqui de -5 no conjunto de dados. E aí quando a gente rodava, eu expliquei lá na aula do YouTube, inclusive, quando a gente rodava o backtest aqui, ó, começando com 2.500, ele dava um resultado absurdo, ó. Sequência de candles aqui, ó. Olha essa sequência de candles aqui, o resultado que ele tá dando. Tá dando R$2.500 em 3 anos, virou 100 mil. Isso aqui é absurdo, gente, com um contrato. É absurdo. Usando 3 candles aqui, né? Se 2 fechar para cima, você já senta o dedo na compra, né? 2 fechou para baixo, nos 5 minutos, você senta o dedo na venda. O stop é de 7 pontos, o take é de 14, meta de R$325, stop de 350, take de 9,5 e... não, break-even de 9,5 e protege com 8. E ainda tem o stop móvel aqui. Se subir 5 pontos para frente, ele traz o stop móvel para 12 pontos para frente, né? Então significaria o quê? Se andar 5 pontos a favor, o stop é de 14, eu vou diminuir menos 12, vai ficar menos 2 pontos. Então andou 5 pontos, traz o stop para menos 2 e andou 9,5, protege com 8, take final é com 14. Então deu esse mega resultado. Só quando a gente joga aqui fora do 8 sample, vamos aqui para o período 8 sample, a gente joga aqui nele, ó, e a gente faz o teste da performance dessa estratégia em 2024, ela já não é tão boa. Só que aí, ó, vamos lá, vamos rodar ela aqui, ó. Se eu não me engano, ou ela não é tão boa, ela é da Lois, ó. Então tá aqui, ó, ela já não é tão boa, já não deu um resultado tão expressivo. Então a gente tinha ali, ó, uma estratégia que em mais ou menos em 3 anos ela fez R$90 mil. Então o que acontece, ó, R$95 mil. Se a gente dividir isso aqui por 3, era uma estratégia que estava gerando 31 mil por ano. Dividido por... Não, por ano. Dividido por 6 meses, ó. Dividido por 2, ela estava gerando 15 mil por semestre. Então já passou um semestre esse ano. Essa estratégia não chegou nem a dobrar o capital. Fora o drawdown que ela teve aqui, que não tinha acontecido durante os últimos períodos aí. E aí eu joguei ela para rodar em conta real, tomou loss também. Perdeu R$1.000, eu gastei lá só para poder mostrar para a galera. Gastei aqui e ela deu esse loss. Então, quando a gente vem aqui, ó, e muda parâmetros mínimos nela, ó, vamos pegar aqui, ó, e vamos diminuir isso aqui para -9, ó, trazer para -9 aqui e vamos ver o resultado de forma geral aqui da estratégia, ó. Vamos puxar aqui. Vamos fazer uma mínima alteração aqui nos parâmetros e vamos puxar o resultado dos últimos 3 anos, ó, 2023. Tá aqui, vamos puxar aqui pra gente ver qual que vai ser o resultado. Então, ó, vamos puxar aqui, ó. Olha a diferença do resultado. Então eu fiz um parâmetro mínimo ali, o resultado caiu praticamente em 70%. E eu só mudei o stop móvel. Mudei, ó, de trazer menos 12 pontos, se eu dar 5 pontos, em vez dele diminuir para menos 2, ele vai diminuir agora, ó. Vamos puxar aqui, ó. Então vamos pegar aqui, se andar aqui, ó, 14 menos 9, ele vai diminuir para menos 5. Então, uma modificação simples aqui, ó, resultou numa baixa de 80% aqui do resultado do backtest, ó. Então, se eu fiz mais uma modificação simples aqui, ó, diminuir mais ainda, tá aqui, ó, tá em menos 9, agora deu 9.600. Então, vamos fazer até aqui diferente, ó, vamos deixar aqui em 10, e aqui a gente vai mudar a proteção, ó. Vamos deixar 7,5 aqui, protege com 7. Vamos ver como é que ficaria aqui. Os parâmetros aqui. Então aqui eu estou fazendo mais ou menos um teste do macaco misturado aqui com um teste de Monte Carlo, né? Então ó, vamos ver como é que ficaria. Tá aí, ó, baixou bastante, ó. Então mudanças sutis nos parâmetros estão fazendo o retorno esperado cair praticamente aí 30% na melhor das hipóteses aí, né? Teve hipótese aí que caiu 90%. Então isso significa que essa estratégia aqui, ela foi parametrizada, ela estava num desvio padrão muito fora da realidade da média de parâmetros que foi feito nessa otimização para encontrar ela.
Então, ou seja, ela estava com uma parametrização com mais 5, um exemplo, mais 4. E aí, a média dos parâmetros que foram observados dentro desse backtest, eles estavam muito inferiores a ele. E aí, olha o resultado como está ruim. Agora, quando eu venho aqui e coloco o padrão aqui, a estratégia padrão que a gente opera hoje, que seria stop loss de 10 pontos, take profit de 8, meta de 160, stop de 160 no dia, se andar 7,5 protege com 7, e se andar aqui 5 pontos, traz aqui o stop para 6 pontos para frente. 9 candles, 55%. Deixa eu ver se vai ser essa aqui mesmo, se eu não errei de cabeça aqui. O resultado, vamos puxar dos últimos 4 anos, que aqui a gente não está otimizando, a gente só vai ver o resultado padrão dela. Então vamos lá, vamos puxar, é isso mesmo, ó. Deu aqui 20 mil, ó. Vamos pegar agora um parâmetro próximo, uma distribuição de parâmetro próximo. Se eu alterar aqui, ó, se andar 5 para frente, eu vou trazer 5 pontos para baixo o meu stop. E aí, se ele andar aqui 7 pontos, eu vou proteger com 6,5. Então, eu vou fazer isso aqui. Meu stop aqui, agora eu vou aceitar perder 200 por dia para ganhar 160. Então, o meu resultado aqui tem que ser próximo daqueles 19 mil para me ver se a estratégia é confiável. Então, tá aí, ó. Deu até um pouco melhor. Deu até um pouco melhor o resultado. Deu 23 mil. Então, olha a diferença. Modificações simples não alteraram tanto o resultado da estratégia. O resultado ficou próximo. Isso aqui é porque o Z-score dessa estratégia que foi parametrizada, ele estava ali na casa do 1, e um positivo, um negativo. Então a maioria dos parâmetros estavam ali. E aí o que eu mudar aqui dentro, ó, vai ficar aceitável. Deixa eu trocar aqui, ó, 7. Vamos fazer mais brusco. Andou 7, protege com 5 pontos. E aqui andou 5, a gente diminui o stop a gente avança o stop em 8. Que aí traria o stop aqui para entrada. Ó. E aí aqui eu vou buscar, sei lá, R$170 de média para 230 de stop. Ó. Então vamos modificar aqui um pouco e vamos ver como é que seria a parametrização disso aqui. Ó. Vai ter que dar próximo, galera. Então tá aí, ó, deu próximo. Então deu mais ou menos R$17.642. Isso significa que a maioria dos parâmetros que foram testados no período do backtest dessa estratégia, eles estavam próximos do Z-score 1 até 2 ali e menos 2. Então isso significa que essa estratégia aqui ela é confiável. Esse talvez não seja o melhor parâmetro possível, mas a longo prazo, aí já responde até a questão do que o Eduardo perguntou ali, a longo prazo é muito provável que os resultados a longo prazo vão ser os mesmos, ou muito próximo. Tipo, vai dar R$2.000 a mais em uma, R$1.000 a menos em outra. Então se você tem uma estratégia que ela te dá nos últimos 4 anos 20 mil de lucro, se você alterar ali pouca coisa, você vai melhorar em no máximo R$2.000. E é um risco que eu particularmente não gosto muito de ficar mexendo nos parâmetros assim, refinando muito, porque tem o risco de você entrar em overfit e você deixar o Z-score, a média de padrão, viciada, né? Então esse é um cuidado que você tem que ter. Então o Z-score é um ótimo farol ali para quando a gente está buscando ali encontrar o caminho para achar boas estratégias e estratégias que têm parâmetros robustos, né? A maioria dos parâmetros vão ser robustos. Então o objetivo do Z-score é esse. A gente vai estar filtrando aí parametrizações que tem um Z-score padrão ali na casa do 2, mais 2 e menos 2. E é isso aí, vamos adicionar isso aqui aos nossos estudos e vamos trabalhar aí para a gente poder ter bons resultados. Até aqui dúvidas? Ficou tranquilo aí, galera? A aula acabou pegando 1 minuto, 1h30 aí. Dúvidas aí do pessoal? Zero dúvidas? Não, deu para entender, beleza. Então é isso aí. Então amanhã, a sexta-feira a gente tem aula. Uma boa noite a todos aí, bom descanso. Vamos para cima. Vamos fazendo as parametrizações ali do high-low. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa bacana no high-low, no índice e no dólar. Acho que eu já até encontrei ali pelas otimizações que eu fiz sem o bug do MetaTrader. Vamos ver os resultados na sexta-feira. Valeu, galera. Tamo junto. Uma boa noite a todos. E vamos para cima. Amanhã tamo de volta.